E aí, pessoal? Muito bem, é ele! É ele! É nós! É nozes! Muito bem, estamos aqui, direito civil e direito do consumidor. Vamos dar uma surra nesse assunto hoje. Você que fez aí a prova no domingo passado, você que não fez a prova no domingo passado, você que ia fazer a prova e por alguma razão não fez, você que está aí e quer comentários sobre a prova de direito civil e de consumidor da primeira fase do exame 25. Não é, professor Jesualdo? Claro, hoje serão comentários de peso que nós teremos sobre essa prova. Serão comentários heróicos também. Todo É tipo nóis. de comentário. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos tocar essas questões aí. Vamos lá. Bruno, coloca na tela aí pra nós. Questão 21, Bruno, por favor. Essa acho que é minha, né? Essa é sua, manda Vamos bala. comentar? Então vamos lá. Toca pau. Gente, essa questão 21 foi o seguinte. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria, no Brasil, a uma empresa pertencente a François, francês residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar. Volta para mim aqui um pouquinho. Olha só, tem um monte de informação truncada aí, um monte de detalhezinhos. O Paulo é brasileiro, é celebrado um contrato de prestação de serviço no Brasil de uma empresa francesa pertencente a um francês. Tudo isso não tem nada a ver. Tudo isso não traz a menor repercussão para a questão. O que implica na questão de fato é a parte final. Volta lá no slide, por favor. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François. Capacidade de François. Volta para mim aqui. As questões de capacidade, quem tem capacidade ou incapacidade para celebrar os contratos, para celebrar os negócios jurídicos, isso que é o determinante para a questão, é isso que eles querem saber. Se aplica a lei francesa ou a lei brasileira. E de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no artigo 7º, lá se declara que quando falaremos de capacidade, a lei que rege é a lei do país em que estiver domiciliada a pessoa. Lei do país que estiver domiciliada a pessoa. Portanto, todo para cima da questão não tem relevância nenhuma. A relevância é apenas saber onde está domiciliado o tal do François, que a questão fala que é exatamente na França. Então voltemos ao slide, por favor. E aí, então teremos 4 alternativas. A alternativa A lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil. Estamos fora. A lei francesa, porque François é residente na França. É essa aí. A lei brasileira, país onde os serviços serão prestados, e a lei francesa, escolhido pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Volta para mim aqui, por favor. A alternativa correta, então, gente, é a alternativa B. E o fundamento jurídico para essa resposta é o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Volto a dizer, quando tratarmos de capacidades, segundo a legislação nacional, a lei que regula a questão da capacidade ou da incapacidade é a lei do país onde estiver domiciliado o indivíduo. Por exemplo, fosse aqui no Brasil, menores de 16 anos absolutamente incapaz, artigo 3º, maiores de 16 anos, menores de 18, aqueles que por causa transitória, por causa permanente, os pródigos, os toxicômanos, os ébrios, seriam considerados relativamente incapazes. Mas vale a lei do país onde estiver domiciliado o indivíduo. Valeu? Vamos para mais uma questão. Essa questão também é da minha área. Quando nós falarmos de questões que não envolvem dinheiro, é comigo. Questão de grana é tudo com o Ângelo. Ficou toda a parte do patrimônio, toda a parte de contrato, tudo aquilo que envolve dinheiro com quem tem dinheiro. Por isso que o Ângelo vai cuidar de vocês dessas questões mais à frente. A questão 35 aqui... Deus te ouça. É o cara da grana. Olha ele aqui. A questão 35... Põe no slide para mim, por favor. Questão 35 já é uma questão de direito civil propriamente dito. O enunciado é assim. João, empresário individual, é titular de um estabelecimento comercial que funciona em loja alugada em um shopping center movimentado. No estabelecimento trabalham o próprio João como gerente, sua esposa como caixa e Márcia, uma funcionária contratada para atuar como vendedora. Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da loja, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi recebido por Márcia e sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos e discriminatórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel ingressou com a ação indenizatória por danos morais em face de João. A respeito do caso narrado, assinale a alternativa correta. Vem para mim aqui, por favor.
Olha a salada que a Alice colocou. Basicamente é o seguinte, a Márcia é uma funcionária da loja, dessa loja que inclusive é uma empresa individual, funcionário de empresário individual, e alguém como fornecedor dessa loja, vai até essa loja e sofre uma agressão verbal. É tratado de forma discriminatória. No caso, o Miguel. O Miguel, então, processa João. O Miguel processa João por um fato imputável à sua funcionária. Quem, de fato, agrediu Miguel foi a Márcia. O João é meramente um empresário individual e empregador de Márcia. Dentro desse contexto, surgem 4 alternativas e vamos voltar para o slide, por favor. As alternativas são assim. João não deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por conduta sua. Alternativa B. João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovado sua culpa invigilando em relação à conduta de Márcia, quer dizer, optou por escolher uma funcionária que não deveria ter escolhido. Alternativa C. João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais, diante da verificação de culpa concorrente de terceiros. E alternativa D. João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo alegar culpa exclusiva de terceiro, nesse caso, culpa exclusiva da Márcia. Volta para mim o slide aqui. Pessoal, o direito civil, diferentemente daquele direito de menor importância, que é o direito penal, aqui a gente está falando de categoria, de direito dos fortes. O direito civil trata da ideia de que é possível alguém se responsabilizar por conduta imputável a terceiro. No direito penal isso é inimaginável. É inimaginável lá no campo do direito penal que alguém possa ser apenado por uma conduta imputável a terceiro. Aqui, entre nós, é. Aliás, nós tratamos até da responsabilidade objetiva, em que alguém pode ser condenado, pode vir a ser responsabilizado por uma conduta que sequer culpa ele teve quanto ao evento causado. A resposta dessa questão está no artigo 932. O artigo 932 do Código Civil, que está lá na parte da responsabilidade civil, a partir do 927 nós vamos tratar do campo da responsabilidade civil ali no Código Civil, o 932 diz que também respondem por atos daqueles praticados por terceiros os seguintes. O inciso 1, por exemplo, diz, o pai pelos filhos menores que tiverem sob sua guarda. O inciso 2, os tutores quanto aos seus pupilos. E o inciso 3, o empregador quanto aos seus empregados, os seus comitentes, os seus prepostos, numa relação de subordinação, que é exatamente o caso que aqui está. Muito embora quem tenha ofendido Miguel tenha sido Márcia, Márcia guarda em relação a João uma subordinação, um vínculo empregatício. E nos termos do artigo 932, inciso 3, então, do Código Civil, a alternativa correta seria a alternativa D. Vamos voltar ao slide, por favor? A alternativa D. João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo a alegar culpa exclusiva de terceiro. Volta para mim aqui. É bem verdade que depois João poderia fazer uma ação de regresso, mas não é isso que a questão exige e não procuremos pelo em ovo. Nos limitemos a interpretar a questão de acordo com aquilo que foi trazido no enunciado. Fechou? Vamos para uma próxima questão agora. É a questão 36. Essa aqui acho que é assunto teu. É minha. Muito bem. Envolve grana. É dinheiro, muito bem. Então o que temos aí? Bruno, bota na tela para eu ver isso aí, faz favor. Toca comigo. Em 5 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo, do ano de 2014, da marca Massa, pelo valor de R$5.000. O pagamento foi integralizado à vista no mesmo dia e foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio por telefone para que este, Sérgio, buscasse o computador em sua casa, na casa do Fernando. Muito bem. Em 6 de janeiro, em sua casa. No contrato também foi previsto uma multa de R$500 caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Em 6 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, mas teve como resposta que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer um computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio.
Diante disso, acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Então, olha aí as alternativas. A. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, ou seja, a entrega do bem, ou a cláusula penal de R$500, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal. B. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, que é a entrega do bem, simultaneamente à multa de R$500, tendo em vista ser cláusula penal moratória. C. Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, a entrega do bem, não a multa, pois o atraso foi por culpa de terceiro, Ana, e não de Fernando. E D. Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R$500 e não a execução específica da obrigação, que é a entrega do bem, que depende de terceiro. Então aí você tem as alternativas. Olha do que está tratando essa questão. Conforme você vai lendo o enunciado, você percebe que você está tratando aí de um contrato de compra e venda, em que surge para o Fernando a obrigação de entregar o computador, sob pena de, se não entregar no prazo previsto, pagar uma multa de R$500. Então, ao ler o problema, você já percebe que essa multa que foi estabelecida é uma cláusula penal, ok? Mas será que esta cláusula penal é uma cláusula penal moratória ou é uma cláusula penal compensatória? Qual é a grande diferença que vai existir entre a cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória? Você precisa lembrar para isso da diferença lá entre a mora e o inadimplemento. Ocorre mora quando há atraso no cumprimento da obrigação, mas ainda é possível cumprir a obrigação. E ocorre inadimplemento quando não há o cumprimento da obrigação, mas não é mais possível cumprir a obrigação. Acabou a possibilidade do cumprimento da obrigação. Descumprimento total, inadimplemento. Na hipótese aqui do nosso problema, você vai ver, volta lá um minutinho para nós, Bruno, o slide, diz lá, ó, olha lá no fim do segundo parágrafo, que diz, não, no fim do primeiro parágrafo, desculpa. No contrato também foi prevista a multa de R$500 caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Ora, tá bem claro aí da questão, essa multa é pelo atraso, é caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Então trata-se de multa moratória, de cláusula penal moratória, não de cláusula penal compensatória. Então, o que vai acontecer quando se trata de cláusula penal moratória? E isso você vai olhar no artigo 410 e no artigo 411 do Código Civil, que tratam dessas duas possibilidades de cláusula penal, né? O 410 e o 411. Você vai ver que, havendo cláusula penal moratória, eu posso exigir o cumprimento da obrigação e mais o pagamento da multa. Portanto, fica correta aí a alternativa B de Barnabé. Né? Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, entrega do bem, simultaneamente à multa de R$500, tendo em vista tratar-se de cláusula penal moratória. Bom, uma coisa importante que você precisava lembrar na hora dessa questão, a hora que você lesse as alternativas, de imediato você tinha que eliminar a alternativa C e a alternativa D. A C e a D são absurdas, grotescas e não tem nada a ver com o assunto. A alternativa C e a D tentam fazer com que você imagine que a atuação da terceira, da Ana, que é a irmã do Fernando, que perdeu o voo e por causa disso não vai poder trazer o computador, pudesse ter alguma coisa a ver com a relação entre os dois, entre o Fernando e o Marcos. Irrelevante para o contrato de compra e venda estabelecido entre o Sérgio, perdão, falei Marcos, né? Entre o Sérgio e o Fernando, irrelevante para a relação estabelecida entre o Sérgio e o Fernando, se a Ana trouxe o computador, deixou de trazer o computador, se ela perdeu o voo, deixou de perder o voo. Não se trata de uma relação jurídica que foi estabelecido com obrigação de terceiro, tá? Não se está falando aí de uma culpa de terceiro, ou não está falando também que a obrigação depende de terceiro. Não houve um compromisso
do Fernando de conseguir que a Ana trouxesse o bem. Nunca foi mencionado que a Ana tivesse alguma coisa a ver com isso. Logo, irrelevante toda e qualquer participação da Ana. Alternativa C. Alternativa D, dane-se. Não interessam essas alternativas. Você ia, no máximo, ficar em dúvida entre a A e a B. E no máximo que poderia acontecer de pior seria você ter que chutar entre a A e a B, coisa que eu tenho certeza que não foi necessário, porque você domina o tema e sabe que a correta nesse caso é a alternativa B, cláusula penal moratória. Ok? Próxima questão que a gente tem aí é uma questão, a questão 37, que vai falar também de responsabilidade civil. Olha que divertida esta questão, que beleza. Olha lá, Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica. Aí eu pergunto para vocês, imagine o tamanho da briga do casal dentro deste apartamento para cair da janela uma torradeira elétrica. Ou era a sogra, né? Talvez fosse, aqui a participação sempre brilhante do professor Gesualdo, lembrando que talvez fosse a sogra. O professor Gesualdo, inclusive, vai dormir no sofá hoje, depois dessa observação, que ele mora com a sogra, não sei se vocês sabem. Muito bem. Então o Marcos caminhava na frente do prédio e caiu lá uma torradeira elétrica, que o atingiu quando ele passava. Marcos sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto, e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar, até se recuperar plenamente do acidente. À luz do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Olha aí as alternativas. A. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causalidade alternativa. B. Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do qual caiu o objeto, tendo que comprovar tal fato. Ou seja, o que essa alternativa está dizendo? Que em hipótese alguma poderia cobrar do condomínio. Ele apenas poderia cobrar do morador. C. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. E D. Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele. Dentro dessa ideia aí, dessa situação de responsabilidade civil, qual é o fundamento jurídico que você vai aplicar? Você vai encontrar lá no artigo 938 do Código de Processo Civil, aquele artigo que diz que aquele que habita um determinado imóvel ou parte dele é responsável por todos os bens, por todas as coisas que caírem ou forem jogadas daquele imóvel. Então, aquele que habita prédio é responsável pelos danos decorrentes da queda de coisa daquele imóvel. É esse o fundamento aí. Só que toma cuidado com as alternativas, né? Vamos começar de baixo para cima. Bota lá de novo, Bruno, as alternativas. Olha a D. Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele. Está errado. Está errado porque se eu conseguir identificar qual é o morador, a responsabilidade dele é objetiva. Ele não pode alegar ausência de culpa ou dolo justamente por causa do artigo 938. Então essa já sabemos que está errada. C. Olha o C. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. Absurda, grotesca, teratológica. Nem tenho palavras para nominar essa alternativa. Por quê? Porque não dá para você imaginar que uma pessoa só vai ter direito à indenização por dano material se ficar com dano permanente, com incapacidade permanente. É claro que na hipótese de incapacidade permanente você tem uma indenização específica
fica por causa daquilo. Mas não é só nessa situação, porque como ficou bem claro aí, o Marcos ficou 6 semanas impedido de trabalhar. Então é claro que ele teve como dano, primeiro, a conta do hospital, os remédios que ele teve que usar, o tempo que ele ficou afastado do trabalho, ele teve aí dano emergente, ele teve lucro cessante, que são todas hipóteses de dano material. Portanto, claro que está errada a alternativa C. Alternativa B, Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do qual caiu o objeto, tendo que comprovar tal fato. Qual é o erro aí? É o apenas. E se ele não conseguir provar de que apartamento caiu? E se não ficar claro de qual apartamento caiu, ele não recebe nada? Claro que não. Está errada então essa alternativa por causa disso. E então, obviamente, está correta aí a alternativa A de Asdrubal. O A diz, o condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na chamada teoria da causalidade alternativa. Exatamente isso, são muitas as decisões do STJ nesse sentido, portanto, correta a alternativa A. Beleza? Sem segredo aí a questão 37. Vamos para a próxima questão, questão 38. Essa questão 38 fala de caseiro, casa de praia. Como diz o professor Gesualdo, falou de casa de praia, ele já fica meio cabreiro. É dinheiro, é pro cara. Não, é que ele não gosta de praia, porque quando ele pega muito sol, ele fica muito vermelho e as pessoas pensam que ele é o Hellboy. Vamos lá, questão 38. Bota aí na tela, Bruno. Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, com 95 anos. 10 dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Então olha aí, a primeira coisa que você precisa prestar atenção já na leitura da questão. A Lena morreu, a dona Lena, que tinha 95 anos, o Jonas trabalhava como caseiro e cuidava da Lena. Dona Lena morreu, o que os herdeiros fizeram? Primeira coisa, demitiram o Jonas. Extinguiram o contrato de trabalho do Jonas, ok? Toca pra frente, volta lá. 10 dias após o falecimento de Lena, então o Jonas teve o contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicáveis. Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa. Alterou a pintura, cobriu a garagem, que passou a alugar para vizinhos, e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte principal, assumiu as despesas de água, luz e telefone e apresentou-se perante a comunidade como o novo proprietário do imóvel. 12 anos após o falecimento de Lena, seu filho Adalto decide retomar o imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. Olha aí quanta coisa a questão colocou para você, para deixar claro, para deixar evidente, piscando lá em neon, dizendo assim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, que o Jonas é possuidor. O Jonas é possuidor. Ele tem a posse? Tem. Não vai cair na armadilha de pensar que como o Jonas era caseiro, ele não pode ter posse, que ele seria mero detentor da coisa. Por que ele não é mais mero detentor da coisa? Porque ele não é mais caseiro, ele foi demitido, acabou o contrato de trabalho dele. E a questão deixa bem claro e repete, olha, não tem qualquer relação jurídica com os herdeiros, não tem contrato de trabalho e nem nenhuma outra relação jurídica, então já era. Não é caseiro, então não está subordinado ao poder dos herdeiros, portanto não é hipótese de detenção. E aí a questão vem colocando uma atrás do outro todos os requisitos para você entender que ele é possuidor. Então olha, ele trocou a cor da casa, ele pintou, ele dorme na suíte principal, ele paga a luz, ele paga a água, ele paga o IPTU, ele tampou, cobriu a garagem, ele aluga a garagem para o vizinho, então ele tem uso, ele tem gozo, todo mundo o conhece no local como o proprietário, ele diz que é o proprietário publicamente, está na cara que ele tem a posse, beleza? Então vamos ver as alternativas. Coloca lá, Bruno. A. Jonas não pode usucapir o bem
eis que é possuidor de má-fé. B. Jonas não pode usucapir o bem. Desculpa. B. Adalto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado. C. Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel. E D. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho ao usucapião. A alternativa A está errada. Por quê? Porque eu não posso dizer que ele não tem direito de usucapi simplesmente porque ele é possuidor de má-fé. Lembra que tem hipótese de usucapião, que é a chamada usucapião extraordinária, que não existe comprovação nem do justo título nem da boa-fé. Então, havendo prazo previsto em lei, qual é o prazo para usucapião extraordinária? Em regra, 15 anos. Então, em regra, prazo para usucapião extraordinária, está lá no artigo 1238 do Código Civil, prazo para usucapião extraordinária, 15 anos. Mas esse prazo cai para 10 anos se o possuidor estabelece sua residência naquele imóvel ou dali tira o seu sustento de maneira produtiva. Foi exatamente o que aconteceu aí. O Jonas mora lá, fixou residência lá. Então esse prazo para usucapião extraordinária cairia para 10 anos. O problema me diz que ele está lá há 12 anos. Então não há empecilho nesta hipótese para que ele pudesse adquirir o bem por usucapião extraordinária. Portanto, a alternativa A está errada. Automaticamente você já entendeu qual está certa, mas vamos pela ordem. B. Adalto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado. Primeiro que o imóvel não estava abandonado, né? O Jonas estava na posse, então não tem abandono do imóvel. E nem o adalto dirá que abandonou o imóvel. Não houve intenção de abandono, ele simplesmente ficou distante. Então essa questão aí, essa alternativa é inconsistente. C. Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro. Já quando fizemos a leitura, já matamos essa possibilidade. E D. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho ao usucapião, exatamente esta a alternativa correta por força do artigo 1238, a usucapião extraordinária, que nesse caso ocorreria em 10 anos, ele já está lá há 12. Ok? Muito bem, então correta aí a alternativa D. Vamos ver agora uma outra questão. Essa questão é questão de sucessões, e sucessões é com ele, o super-herói, o cara, manda bala. Professor Gesualdo, toca o bagulho. É nóis, é nóis. Depois dessas explicações de peso, esse cara é um craque do direito civil, o Walter do direito civil. Ele é um fenômeno do direito civil no peso atual. Do Corinthians, né? Ronaldo do Corinthians. Vamos desmistificar a questão. Vamos por partes ali. O Mário fez um testamento, sendo cego, um testamento público, e ele faleceu em 10 de junho de 2017. Portanto, o testamento vai passar a valer. Ele tinha 2 filhos. Clara, que era casado com Paulo, e Júlio, solteiro. Em seu testamento público, ele deixa a Mário, gravou a legítima de Clara, com a cláusula de incomunicabilidade. E deixou toda a sua parte disponível para Júlio. Bom, é sabido, volta para mim aqui, por favor. É sabido que do nosso patrimônio nós temos 2 partes, a chamada parte disponível e a parte legítima. Quando houver herdeiros necessários, quando houver filhos, aliás, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, qualquer um de nós só tem liberdade para testar em 50% do nosso patrimônio, a chamada parte disponível. E essa parte nós podemos doar para quem nós quisermos, para qualquer pessoa, inclusive em um dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, tem um que me é mais preferido ou que precisa de maior ajuda, na minha parte disponível eu posso testar toda essa parte a ele. Entretanto, a chamada parte legítima deverá ser reservada aos herdeiros legítimos. E dessa parte legítima só se admite a imposição de cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade e de inalienabilidade, lembrando que se apuser a cláusula de inalienabilidade, todas as outras estarão diretamente inseridas nisso. A inalienabilidade pressupõe a incomunicabilidade, a impenhorabilidade. Entretanto, só é possível gravar essas cláusulas da parte legítima por motivo justificável. Por motivo justificável. Na parte disponível, eu faço do jeito que quiser, podendo inclusive impor algumas cláusulas sem nenhum tipo de restrição ou fundamentação. Agora, da parte legítima, necessário se faz a fundamentação. Colocadas essas explicações, vamos voltar às alternativas que a questão nos trazia. São 4 alternativas, por favor, coloquemos lá o slide novamente. Alternativa A. O testamento é inválido, pois como o Mário é cego, deveria estar regularmente assistido para celebrar o testamento validamente.
Volta para mim aqui. Gente, testamento público. Aliás, o cego só pode fazer testamento se for público, na presença de 3 testemunhas. A formalidade adicional em relação ao cego é exatamente a presença de uma testemunha adicional, 3 testemunhas, portanto. Assim, esse testamento, sim, é válido. E é válido exatamente porque fora feito de forma pública. Voltemos lá. Alternativa B. A cláusula de incomunicabilidade é inválida, pois Mário não declarou a justa causa no testamento como exigido pela legislação civil. Volta para mim aqui. Tá assim na nossa cara, é só. Pulando como sendo a alternativa correta. Mais uma vez, tratando do assunto, quando falarmos da imposição de cláusulas de incomunicabilidade, imperionabilidade e inalienabilidade, quanto à parcela chamada de legítima do nosso patrimônio, somente se permite esse clausuramento se e somente se houver motivo justificável, razão pela qual essa alternativa B é a alternativa correta. Mas voltemos aos slides para comentarmos as outras alternativas. A C. A cláusula que confere a Júlio toda a parte disponível é inválida, pois Mário não pode tratar seus filhos de forma diferente. Não é verdade, como já exposto, a parte disponível posso tratar para quem eu quiser, posso dispor a quem eu quiser, inclusive um dos meus filhos. E a alternativa D. O testamento é inválido, pois como Mário é célico, a legislação apenas lhe permite celebrar testamento cerrado. Voltemos aqui, volta para mim aqui, é exatamente o testamento cerrado que não pode, porque o cego não pode escrever. Ele não sabe o que ele está escrevendo e ninguém poderá fazer o testamento sob procuração ou sob mandado. O testamento é ato personalíssimo. Somente o indivíduo que testa é que pode fazê-lo. Dessa forma, ao cego só cabe o testamento público, sendo-lhe vedado o testamento cerrado, que é aquele que é escrito e a cédula é entregue ao oficial do cartório, ao tabelião, ou então o testamento particular, também chamado de hológrafo. Razão pela qual a alternativa D é a alternativa equivocada. Próxima questão, questão 41. Falando de vaca malhada, de bezerro, é com o nosso Ronaldo Fenômeno aqui. Ah, falou da vaca, é nóis! Ah, eu tomei muito leite pra ficar desse tamanho. Muito bem! Vamos lá, toca o bagulho. Muito obrigado. Agora eu tenho a força. Muito bem. Vamos lá, questão 41. Bruno, bota na tela aí, Bruno. Olha lá. Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu-a a seu vizinho Lauro. Celebraram, em 10 de janeiro de 2018, um contrato de compra e venda, pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500 no momento da entrega do animal, ou seja, a vaca, agendada para um mês após a celebração do contrato. Nesse interregno, que bonito, né? Nesse intervalo, contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu 2 bezerros, o que de fato é uma coisa surpreendente. 2 bezerros de uma vez só não é uma coisa comum. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Alternativa A: os bezerros pertencem a Arlindo. Alternativa B: os bezerros pertencem a Lauro. Alternativa C: um bezerro pertence a Arlindo e outro a Lauro. Essa é uma alternativa de consenso. Vamos tentar entrar num acordo, né? E D, que é uma alternativa maravilhosa, olha isso, que sucesso. Deverá ser feito um sorteio para definir a quem pertencem os bezerros. Se fosse comigo, eu perderia o sorteio. Não ganho nem frango e quermesse. Nada. Eu bezerro, cara. Ah, vai que você não ganha o frango, mas o que é o bezerro, né? Gente, é óbvio, evidente, que as alternativas C e D você não vai nem cogitar, né? A C, um bezerro pertence a Arlindo e outro a Lauro, não. E essa da D, então, foi um brinde que a OAB te deu, falou assim, olha, essa alternativa aqui você nem precisa se preocupar com ela. Então C e D esquece. A discussão aí no máximo se estende a os bezerros pertencem a Arlindo, ou B, os bezerros pertencem a Lauro. Do que a gente está falando aí? A gente está falando de obrigação de dar coisa certa, né? Obrigação de dar coisa certa. Qual é a coisa certa? É a vaca. Trata-se de um contrato de compra e venda pelo qual Arlindo se compromete à entrega da vaca. Qual vaca? Uma vaca qualquer? Não.
A vaca malhada, a vaca tem nome, identificada claramente a vaca. Olha como quando a OAB formula essa questão, ela já te diz assim, ó, atenção, a vaca tem nome, é obrigação de dar coisa certa, porque é aquela vaca específica. Então foi constituída para Arlindo a obrigação de dar coisa certa, aquela vaca malhada. E haveria a obrigação de entregá-la num certo dia, que em 10 de janeiro eles celebraram, e um mês depois ele teria que entregar a vaca. O que diz o artigo 237 do Código Civil? Que nessa situação, enquanto não houver a tradição, ou seja, a efetiva entrega da coisa, a coisa continua pertencendo ao devedor, que neste caso é o Arlindo, que deve a vaca. Então a vaca continua pertencendo ao Arlindo até que seja feita a tradição, até que seja feita a efetiva entrega da coisa. Ora, se a vaca continua pertencendo ao Arlindo, se a coisa continua pertencendo ao devedor, tudo aquilo que a ela acrescer ou tiver como fruto pertencerá a ele, nos termos do mesmo artigo 237. Então, por óbvio, já que a vaca pariu neste interregno, neste intervalo, então antes da data prevista para a tradição, os bezerros pertencem a quem é o dono da vaca, que no caso ainda é o Arlindo. Portanto, correta a alternativa A de Asdrubal, que diz os bezerros pertencem a Arlindo. Está aí para você ver como correta a alternativa A, bezerros pertencem a Arlindo, pela aplicação do artigo 237. Vamos falar agora de uma outra questão. Vamos falar de agora direito de família. Olha lá, bota na tela. Bota na tela, vamos falar de direito de família, se é família, se tem criança envolvida. Então, um homem de família vai tratar sobre o tema. Manda bala. Principalmente agora serei pai de novo, hein? Aí sim. Família crescendo. Gente, vamos lá. Questão 42. Põe na tela aí, por favor. Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Theo. Passados 2 anos da adoção, Beatriz começou a viver em união estável com Leandro. Em razão das constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Theo, participando de todas as atividades escolares. Theo reconheceu Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Theo já contava com 15 anos de idade. Leandro, atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com a ação de adoção unilateral do infante. Beatriz discorda do pedido sob o argumento de que a união estável estava extinta e que não mantém um bom relacionamento com Leandro. Considerando o princípio do superior interesse da criança e do adolescente e a prioridade absoluta no tratamento de seus direitos, Theo pode ser adotado por Leandro? Olha aqui, gente. A questão 42 é uma questão que trata de um casal que agora está rompido e que pretende um adotar o filho do outro. E as alternativas que se colocam, voltemos à tela, são essas. Não, pois para adoção unilateral é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido. Alternativa B. Sim, caso haja no curso do processo acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentada a convivência familiar de Theo. Alternativa C. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivam no estável podem ingressar com adoção unilateral. Alternativa D. Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido e ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Vem para mim aqui agora. Essa é uma questão que gera alguma confusão de ordem prática. Inclusive, nós já enfrentamos problemas razoavelmente semelhantes em nível de escritório. Para a banca da FGV, a alternativa correta é a C. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivem no estável podem ingressar em ação de adoção unilateral. E até aqui existe um certo consenso. Volta para mim aqui, por favor. Existe um certo consenso com o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só podem adotar pessoas se estiverem casadas ou se viverem em união estável, salvo se a criança tinha convivência com essas pessoas, com esse casal, antes do seu divórcio, da sua separação ou da dissolução da união estável, desde que haja consenso quanto a elas para a convivência com essa criança. Então, muito bem, eu estava casado com uma mulher, eu tinha a guarda de uma criança, nós dois tínhamos a guarda de uma criança. Nos separamos, nos divorciamos e agora resolvemos adotar em conjunto essa criança. Poderíamos adotar
uma vez que nós já tínhamos convivência com essa criança no passado, porém se houver consenso entre nós, inclusive no tocante à guarda, visita e alimentos. O que não é o caso da questão que aqui se coloca, haja vista que a questão trata exatamente da falta de bom relacionamento entre a mãe anterior e o futuro pai, o pretenso pai. Razão pela qual, então, a alternativa correta foi a alternativa C. Voltemos a ela. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivem no estável podem ingressar para adoção unilateral. Mas, em nível, essa foi a alternativa da FGV, é verdade, mas em nível prático, isso pode gerar muita confusão pelo princípio do melhor interesse do menor, que aqui eles vão chamar de princípio do superior interesse da criança e do adolescente. A doutrina trata disso como sendo o princípio do melhor interesse do menor. Há quem possa defender exatamente a questão de, sim, pois o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido, e ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Em razão do princípio do melhor interesse do menor, há quem defenda a tese de que essa adoção, nesse caso, seria de ser deferida em razão da possibilidade de uma família de poliamorismo, de uma família multiparental. Essa multiparentalidade é um assunto que hoje está muito em voga na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, as bancas do exame da ordem sempre são muito conservadoras. E fica a dica aqui para vocês, tanto para a segunda fase, quanto para os eventuais outros concursos que venham a fazer, outras provas que venham a fazer. Não procurem pelo em ovo. Sejam o mais conservadores possíveis quanto às respostas e os mais dogmáticos possíveis quanto às respostas. Invariavelmente, a banca segue a resposta do texto de lei. Assim, muito embora nós possamos até justificar, por princípio, se estivéssemos falando de uma banca de mestrado, de uma banca de doutorado, de uma banca de pós-graduação, a alternativa D seria defensável. Entretanto, a alternativa colocada como certa é a alternativa C, porque encontra respaldo, inclusive, no texto de lei. A questão 44... Só um minutinho, dá licença. Vamos lá. Manda um abraço, tá pedindo pra você. Armando Pacanaro, que foi seu aluno, tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Armando, tamo junto, cara. Um abraço pra você. Tá mandado. Espero que esteja tudo bem aí. Como tá aqui? Trabalhou comigo, o Pacanaro trabalhou você? comigo, Meus pesos, Armando. Você já Trabalhou teve melhor comigo, na vida, mas foi cara. seu aluno, tem alguma coisa boa. Olha, aluno meu e trabalhou com o cara, rapaz, você deve ter duas sogras, cara, não é possível. Perceba, ele foi seu aluno e trabalhou comigo. Logo, perceba a diferença de idade, né? Questão D, cara, acho que é tua, hein? Estamos falando de dinheiro. É sua. É minha? É a primeira vez aqui que eu vou falar de dinheiro. Boa! É a primeira vez. Agora vai! Tô progredindo. Questão 44, vamos lá. Petrônio, servidor público estadual aposentado. Cara, os caras têm uns nomes esquisitos. É Petrônio, Gesualdo, é uns nomes diferentes que os caras usam. Petrônio, servidor público estadual aposentado, firmou em intervalo de 6 meses 3 contratos de empréstimo consignado com 2 instituições bancárias diferentes, comprometendo 70% do valor da aposentadoria recebido mensalmente, o que está prejudicando o seu sustento, já que não possui outra fonte de renda. Petrônio procura orientação de um advogado para saber se há possibilidade de corrigir o que alega ter sido um engano de contratações de empréstimo sucessivo. Partindo dessa situação, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assinaram a alternativa correta. Vem cá comigo. Gente, para responder essa questão, você não precisava nem ter estudado direito, bastava ter lido jornal. Leitura de jornal já é suficiente para responder isso, porque a todo momento os jornais estão noticiando, principalmente aqueles grandes jornaisões, a mídia, inclusive isso já saiu até no Jornal Nacional, na mídia televisiva, na mídia de jornais de televisão, portanto, que o máximo que se pode descontar em situações tais é de 30%, sob pena de ofender a dignidade da pessoa humana e a sua própria subsistência, o seu direito de subsistência. Assim, vamos voltar nos slides lá. Entre as questões que se colocam, alternativa A, não há abusividade na realização de desconto, esquece. Alternativa B, o consumidor não pode ser submetido à condição de desequilíbrio da relação jurídica, sendo nulas de pleno direito a cláusula contratual de contrato, no momento que os descontos ultrapassem metade da aposentadoria do consumidor, esquece, metade é 50%. Os descontos a título de crédito consignado incidentes sobre os proventos de servidores, como é o caso de Petrônio, devem ser limitados a 30%, aí brilhou nos nossos olhos que essa seria a resposta correta. E a alternativa C, tratando-se de consumidor hipervulnerável. Eu já ouvi falar de hipossuficiente e de vulnerável, mas hipervulnerável, pelo fator etário,
Os contratos dependem de anuência da família, que deve assinar conjuntamente ao idoso, não podendo comprometer mais de 20% do valor recebido a título de aposentadoria, e que não tem nada a ver, não é porque o cara é idoso que ele não tem plena capacidade e não precisa ser assistido ou ter anuência de família. Essa é uma alternativa absolutamente surreal. Assim, somos levados a concluir que a alternativa correta é a alternativa C, e reitero, bastava informação de jornal, de leitura de jornal, para respondermos essa questão. Na sequência, agora é com você. Se estamos falando de renomado instituto... Consumidor, é sua. É minha mesmo, é verdade. É mais uma vez minha. A segunda vez que eu vou falar de dinheiro, mas sempre falando de aposentado, falando de consumidor, nada coisa grande. Patrimônio grande é com o cara. É nóis! É, questão de consumidor, questão 45. Eloá procurou o renomado Estúdio Max para tratamento de restauração de fios de cabelo que entendia muito danificados pelo uso de químicas capilares. Isso é muito comum, o Ângelo já passou por isso. Vocês acham que esse cabelinho que ele tem aqui do Milhouse é à toa? Isso é fruto de muito investimento, A proposta do profissional empregado do estabelecimento foi a aplicação de determinado produto que acabara de chegar ao mercado da marca mundialmente conhecida Wops, que promovia uma amostragem inaugural do produto em questão do próprio Estúdio Max. Eloá ficou satisfeita com o resultado da aplicação pelo profissional do estabelecimento, mas, nos dias que se seguiram, observou a queda e a quebra de muitos fios de cabelo, que foi aumentando progressivamente. É triste isso. Retornando ao estúdio, um funcionário que havia atendido informou-lhe que poderia ter ocorrido reação química com outro produto utilizado por Eloá anteriormente ao tratamento, fazendo os efeitos descritos pela consumidora, embora o produto da marca Ops não apontasse contradições. Gente, volta aqui para mim. Desde as nossas primeiras aulas, a gente está falando, leiam, prestem muita atenção, da diferença do artigo 12 e do artigo 18. Eu havia cravado alguma questão dessa cairia em direito do consumidor e está aí. Aliás, não precisa ser muito bidu para vaticinar uma questão dessa. Sempre cai a diferença do artigo 12 e do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 12 é para dano, fato do produto, que é a questão que aqui se coloca. Quando houver dano, fato do produto, dano causado pelo produto, a responsabilidade é do fabricante, do produtor, do construtor, do importador, do comerciante, está fora no primeiro momento. E essa responsabilidade é objetiva, pouco importa se tenha culpa ou não. Em se tratando de vício, de defeito, uma coisa é a geladeira que explode na tua cara, outra coisa é a geladeira que não gela. Em se tratando de vício, de defeito, de mau funcionamento, é o artigo 18 para frente. E lá no artigo 18, o comerciante é solidariamente responsável e declara. O artigo 18 declara textualmente os fornecedores, e comerciante também é fornecedor. E lá no artigo 18 nós temos uma sistemática diferente, nós não vamos falar de indenização. Nós vamos dar oportunidade ao fornecedor de consertar a bobagem que fez. Então o fornecedor tem 30 dias para resolver o defeito do problema, o defeito do produto. Se resolver em 30 dias, muito bem, não tem o que fazer. Se não resolveu, cabe ao consumidor então pedir a substituição do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento de preço à sua escolha. Postas essas premissas, voltemos aos enunciados das questões. Vamos lá no slide de novo, põe aí para mim, Brunão. Alternativa A. A evidente fato do serviço, o Código de Defesa do Consumidor chama de fato, que nós chamamos de dano, executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante do produto da marca Ops, em responsabilidade solidária, responder pelos danos suportados pela consumidora. É bingo, é essa aí. Questão B. A evidente fato do produto. Por esse motivo, a ação judicial pode ser proposta apenas em face do fabricante do produto, não havendo responsabilidade solidária do comerciante do Estúdio Max. Alternativa C. A evidente fato do serviço que vincula a responsabilidade civil objetiva exclusiva do profissional que sugeriu e aplicou o produto com base na teoria do risco da atividade, excluindo-se a responsabilidade do Estúdio Max. Falou de responsabilidade subjetiva, sai fora. Só existe responsabilidade subjetiva no Código de Defesa do Consumidor para profissionais liberais, artigo 14, parágrafo 4º, e quando nós falamos de prestação de serviço e não de uso de produto, como é o caso aqui. Questão D. A evidente vício do produto, sendo a responsabilidade objetiva decorrente do acidente de consumo atribuído ao fabricante do produto, parará, também está errado, porque não estamos falando de vício de produto, mas sim de dano causado por esse produto. Fechou? Como questão saideira, aliás, não temos mais questão saideira. Essa é a saideira. Então, acabamos por aqui? Acabamos por aqui. Valeu. Então, meu craque. estamos aí. Ronaldo Fenômeno cada vez mais. do direito civil.
Gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas críticas, suas sugestões. Tamo junto. Vamos estudar para a segunda fase agora. Nós temos o nosso curso aqui da segunda fase. Estamos aqui, pessoal que passou, já estamos gravando as aulas, tá quase tudo pronto. Exatamente. Já Eu vai hoje entrar no dividi no ar. direito civil. Eu fico a parte geral com direito de família e sucessão, ou seja, nada que tem dinheiro. E o cara vai estudar sobre direito das coisas, obrigações e contrato. E estamos juntos aí para ajudá-los. E você também que queira participar das nossas primeiras fases, já estamos gravando também as primeiras frases para o concurso 26 que está por vir. É isso aí, muitas novidades em breve, esteja sempre atento, porque como você sabe, todo dia da semana, às 19 horas, temos aqui uma aula ao vivo de graça para você poder se preparar junto com o curso que você vai fazer tanto para a segunda fase agora, como para aqueles que eventualmente necessitarem já para a próxima primeira fase, ok, gente? Esperamos que tenha sido muito elucidativa aí essa explicação, esses comentários breves sobre essas questões da última prova do último domingo. E qualquer coisa, como vocês sabem, estamos sempre à disposição. Vocês nos encontram tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, encontra andando pela rua, no shopping, encontra no cinema. Agora não percam, vai entrar em cartaz mais um filme aqui do Capitão América, logo, logo em todas as telas do país. Gente, um beijão. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Tchau.